Boa tarde, pessoal. Iniciando aí a nossa live, a gente vai falar sobre movimento circular. Manda um alô para mim no chat aí, vê se está tudo ok, vê se está tudo certo. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, Sr. Pierre. Tarde. Vai me dando um feedback aí, se tá boa a transmissão, se tá dando umas travadas, se tá ok. Boa tarde, Giovana. Boa tarde, Diogo. Tem bastante tela para ver aqui simultâneo, é meio complicado, mas a gente dá um jeitinho aqui. Enfim, então a gente vai falar aí sobre o movimento circular hoje, né? A gente vai falar bastante coisa, a gente vai destrinchar o movimento circular, né? Então eu vou começar ali falando das grandezas principais, né? A gente vai falar ali como funciona, o que é período, o que é frequência. Aí a gente vai começar a aplicar. Boa tarde, Lorena. Boa tarde, Bárbara. Aí a gente vai fazer problemas de encontro no movimento circular, que é onde eu vejo que a galera tem bastante dificuldade. Porque quando você faz ultrapassagem encontro no movimento retilíneo uniforme, você fala, nossa, se cair isso aqui, beleza. Agora quando é no circular, a galera geralmente erra, mas é exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. A gente vai fazer exemplos de relógio, né? A gente vai fazer exemplos ali de... Tem um exercício da UEM que ele é campeão de dúvida, né? Toda monitoria, todo ano ele vem pelo menos umas 50 vezes, eu vou fazer ele com vocês, tá? Aquele que é do João, da Maria, que dá volta no Parque do Ingá, né? O pessoal que já viu ele vai lembrar, que é um exercício bem puxadinho. Aí depois eu vou dar uma pincelada ali no uniformemente variado, né? Que geralmente você não vê em sala. Então a gente vai ver ali as equações, você vai ver que é a mesma coisa do retilíneo uniformemente variado, só que daí vai ser circular. E a gente fecha a aula com transmissão, daí, tá? Transmissão do movimento circular. Aí eu falo sobre os acoplamentos, eu falo sobre a bike, tá? Do João e da Maria, isso mesmo. Então, a gente vai falar bastante coisinha hoje, vai conversando comigo aí, tá? Primeira live, vai me dando uns feedback aí se tá tudo ok, pra gente ir melhorando, tá? Eu tô compartilhado aqui atrás com aonde eu vou escrever, tá? Onde eu vou usar ali a canetinha. Mas eu vou compartilhar já, vou mostrar para vocês o curso, como está sendo. Eu acabei de terminar o curso referente ao primeiro ano, né, que é o PAS 1, e a gente vai começar a semana que vem do PAS 2, tá? Vou mostrar para vocês as pastas, como está sendo bem organizadinho. Aí quem tiver interesse depois é só mandar uma mensagem para mim. Beleza? 6:01, vamos conversar mais um pouquinho, esperar mais pessoal entrar aí. Tem 28 pessoas nesse instante. A gente tinha quase 40 lá para receber a lista, então acho que tem pessoal para entrar aí ainda. Outra coisa, dá um joinha aí já, né? Se inscreve no canal se você não se inscreveu ainda. Dá um trabalho da bexiga fazer essas coisas, não tem noção de como dá trabalho, né? Tem bastante coisas a se aprenderem, programa para transmitir, programa para gravar, e iluminação, e aquele fundo verde que você tem que editar certinho para não aparecer o fundo ali atrás, dá bastante trabalho, então deixa um likezinho aí depois, tá? Mas vamos lá então, deixa eu pegar aqui, deixa eu compartilhar com vocês a pasta aqui deixa eu ver... Aqui, deixa eu transmitir o Chrome. Cadê o Google Chrome? Não tô achando. PowerPoint, ele não tá aberto aqui. Deixa eu ver se é esse. Aí sumi meu fundo aí. Drive. Sumiu? Vê se ficou preto aí. O fundo ficou preto, mas não apareceu. Não apareceu a minha tela, né? Isso, confirma pra mim. Deixa eu ver se eu abro o outro então.
Aí fica melhor. Nova janela. Deixa eu ver agora. Tem outro aberto? Não. Nesse daqui fica o fundo preto, não fica o que eu quero que apareça. Não vai aparecer. Enfim, não tem problema não. Depois eu mostro para vocês as pastinhas. Vamos para nossa live, né? Já são 6h04. Vamos começar. Então depois eu mostro para vocês como está sendo aí o meu curso, tá? Quem quiser depois, se tiver interesse, a gente conversa. Então beleza, bora lá. Bora iniciar. Deixa eu fechar isso. Tem muita coisa aberta para eu não me perder. Aqui, voltou. Isso, tá preto. Boa tarde, gente. Boa tarde, Beatriz. Boa tarde, Maria. Então, bora lá. Iniciando, então. A gente vai falar, então, sobre os movimentos circulares. De maneira geral, então, todos aí que podem aparecer. Então, movimentos circulares. Aí aqui, ó, é importante que você tenha alguns conceitos, tá? Os conceitos importantes são o que é ter uma velocidade, o que é ter uma aceleração, né? O pessoal geralmente confunde bastante esses dois conceitos, só que eles são muito diferentes. É muito diferente você ter uma velocidade do que você ter uma aceleração. Velocidade é a primeira fórmula que você vê na física, é o tal do ΔS por ΔT, né? Mas o que é uma velocidade? Quando que você tem uma? Velocidade você tem quando você está se movimentando. É quando você muda a sua posição conforme o tempo passa. Então, se movimentou porque teve velocidade, né? Em relação a um referencial que você determinou. Agora, a aceleração é a grandeza que modifica a velocidade. Então, é tipo você está numa estrada agora, você está atrás de um caminhão. Ah, eu quero passar ele. O que você vai fazer para ultrapassar esse caminhão? Você não vai pisar no acelerador para você ganhar velocidade? Então, esse pisar no acelerador te dá uma aceleração, que faz com que você ganhe velocidade. Só que depois você pode frear, que é o que? Reduzir, né? Então, a aceleração é a grandeza que modifica a velocidade. E aqui que já vem o primeiro conceito, que já vem muita pegadinha em relação a isso. Velocidade é vetor. Sendo vetor, você pode mudar ela em módulo, em direção e em sentido. Então, a gente define tipos diferentes de aceleração. A gente tem uma aceleração que faz você ficar mais rápido ou mais devagar, que é alterar o módulo, né? Essa aceleração é chamada de ou escalar ou de tangencial. É a mesma coisa, tá? Aceleração escalar ou tangencial modifica o módulo da velocidade. Só que você também pode ter uma aceleração que modifica a direção. Só que entenda o que é modificar a direção. Modificar a direção é você fazer uma curva, é você mudar para onde você estava indo. Ah, eu estava indo para frente, agora eu vou para a direita. Você fez uma curva, você alterou o vetor velocidade, a direção dele, né? Então não precisa ficar mais rápido ou mais devagar para ter uma aceleração. Basta você mudar a velocidade, né? Sabendo que ela é um vetor, então você pode mudar apenas a direção, consequentemente o sentido, você teve uma aceleração também. Beleza? Aí a gente vai começar o primeiro movimento circular, abreviado daí, né? É o MCU, movimento circular e uniforme. Você vai escrever na frente, ó, movimento. Esse aqui é o circular e uniforme. Beleza, e geralmente quando a gente estuda movimentos, você separa por palavrinhas, tá? Você pega cada palavrinha que está escrita e você vai entendendo o que significa. Então, olha só. A primeira é movimento. Se é movimento é porque tem o quê? Velocidade, né? Então ele vai ter uma velocidade, ele vai estar mudando o seu espaço conforme o tempo passa. A outra palavrinha é a palavra circular, né? Então apareceu uma palavrinha aqui, ó, apareceu a palavra circular. Essa palavra tem relação com a trajetória. Ou seja, aqui ele não vai sempre na mesma linha, ele não vai sempre na mesma direção. Né? Ou seja, por não ser linha reta, você já pode afirmar de cara que a direção do que?
do vetor velocidade, então a direção de V, varia. Ou é variável, né? É melhor escrever assim, é variável. Consequentemente, ó, se tem algo da velocidade que está mudando, é porque tem uma aceleração. E no caso, ó, como é a direção da velocidade que varia, essa aceleração que vai aparecer é uma aceleração que recebe um nome especial, que a gente vai desenhar ela daqui a pouquinho. É uma aceleração do tipo centrípeta. Né? Eu já vou abreviar desde já que a aceleração centrípeta é A com CP embaixo. Tá? Então vai ter uma aceleração do tipo centrípeta. Porque assim, ó, quando você entende conceito, você não cai em pegadinha. Né? Porque o pessoal marca, se é uniforme não tem aceleração. Quem disse isso? Né? Onde está escrito isso? Eu vou explicar o que é a palavra uniforme, mas ela é um conceito. Não vai generalizar que é uniforme não tem aceleração. Não, tá? Toma cuidado. Então, ó, o que significa a outra palavrinha, que é essa palavrinha aqui, uniforme? Então, isso aqui tem relação com o módulo da velocidade agora. É o tanto de velocidade que você tem, né? Então, aqui, a palavra uniforme significa que o módulo, quando eu escrevo módulo, você entende o número, tá? É o número da velocidade. O módulo de V, esse aqui é constante. Então, o módulo da velocidade, esse aqui é constante. Aí agora você vai especificar, porque agora você tem conceito. Então, ó, essa parte, esse pedaço, essa componente, né, da velocidade, que é só o módulo, não estou falando velocidade inteira, porque a direção a gente já viu, né, ela é constante. Então, a aceleração que modifica isso, não vai ter, né, porque a velocidade em módulo não modificou. Então, ó, como o módulo de V, esse não varia, então você vem e você anota, ó, que a aceleração, qual que é o outro nome que eu falei? São dois, né? Pode ser escalar ou tangencial. Então, a aceleração tangencial é nula. É zero. Beleza? Aí assim, ó, isso é importante. Isso já veio bastante pegadinha também. Ah, outra coisa, isso perguntaram lá no grupo do Telegram. Quem não participa, é um grupo que o pessoal manda dúvida, aluno responde, eu respondo, tem outros professores que respondem também. Tá bem interessante. O link tá aqui embaixo, né? Na descrição do vídeo tem o link aí do canal do Telegram. Tá? Quando eu escrevo a palavra velocidade, quando eu escrevo a palavra aceleração, sozinhas, né, sem nenhum complemento depois. Velocidade e aceleração, você vai agora generalizar, porque ele não especificou. Né? Então, se vier só essas duas palavrinhas, você já vai considerar que tem implícito módulo, direção e sentido, porque essas grandezas são vetoriais. Né? E ainda, eu não estou especificando se é tangencial, se é centrípeta, se é linear. Não, é a total daí. Tá? Porque eu posso ter um movimento que muda a direção e o módulo da velocidade. Então, eu posso ter um movimento que tem as duas acelerações. E quando você tem duas acelerações, você soma e faz uma só, né? Que é chamado de resultante ou chamado de total. Então, se vier escrito palavras sozinhas, velocidade e aceleração, está implícito módulo, direção e sentido. Além disso, está implícito que é a total. Tá? Não é a aceleração é zero, mas qual a aceleração? É todas daí, tá? É a soma de todas. Beleza? Então, o movimento circular uniforme é aquele em que possui a direção da velocidade variável, porque ele está fazendo uma trajetória curvilínea, e o módulo da velocidade constante. Por quê? Porque esse é um movimento do tipo uniforme. Né? Então, ó, o V ele não vai mudar. Né? Se o V não muda, eu já tive essa discussão bastante lá no meu curso, entre usar a palavra média e usar a palavra instantânea. Né? Instantânea é o que acontece a cada instante, seria você medindo a cada intervalozinho de tempo. Média não, que nem agora você está estudando, você faz provas. Né? Imagine que você tire, sei lá, vou colocar valores, estou chutando, tá? Você tirou 80 na primeira prova e você tirou 100 na outra prova. Não sei o que, enfim, média normal, né? Você tirou 80 na primeira prova, 100 na segunda prova. Com quanto que você vai ficar de média? 90, né? Mas que conta você fez para ficar com 90?
Tá tudo bem aí, pessoal? Caiu? Tá tranquilo? Alô? Deixa eu ver aqui. Pessoal, tudo certo? É que eu tô acompanhando com outra tela aqui, a outra tela ficou... sumiu. Ah, tá. Tá travando. Aqui está ok. Ah, beleza. O DJ aí, dá uma atualizada na página, tá? Dá um F5 aí. Pra mim travou também, tá? Beleza. Eu vou atualizar aqui nesse outro computador também. Mas deve ser a minha, né? Tá, beleza. Obrigado, gente, pelo feedback aí. Ó, tem um delay, tá? De eu falar e chegar até vocês, então geralmente vai demorar um certo intervalo de tempo para eu falar alguma coisa e eu ler o que vocês estão mandando, tá? Isso aí não tem o que fazer. Então, ó, se você tira 80 em uma prova e você tira 100 na outra, você vai ficar com a média de quanto? Você vai ficar com a média de 90. Por quê? Porque você somou, né? Deu 180 e você dividiu por 2. Então aqui eu tenho 90 de média. Tá, olha só. Você tirou 90 em alguma prova? Não, você tirou 80 e você tirou 100. Mas não é uma situação equivalente a você ter tirado 90 e 90? Então, assim, a palavra média não aconteceu. Ela substitui, ela é equivalente ao que aconteceu de fato. Tá? Então tem que tomar cuidado com isso também, porque muitos exercícios, ele te dá lá, ele andou tanto de espaço em tanto tempo, aí você calcula a velocidade e fala assim, esse exercício fácil. Aí ele pergunta, podemos afirmar então que no instante t igual a tanto, ele tinha essa velocidade. Aí você calculou, deu aquele valor, você marca. Aí você vai lá no gabarito e você errou. Você fala assim, oxe, o cara tá louco, né? Eu calculei, deu. Você calculou a média. A média não é o que aconteceu a cada instante. A média substitui. Tá? Então você não pode afirmar que ele tinha aquela velocidade. Só se for uniforme. Aí você pode. Por quê? Porque daí é sempre a mesma. Tá? Então toma cuidado com esse detalhezinho. Vocês sabem, né? Uma alternativa vale uma questão inteira, né? Pro vestibular que a gente faz. Então toma cuidado com pegadinhas, né, maldosas. Pegadinhas maldosas. Então beleza. Então a gente tem que o V vai ser constante, né, em módulo. E a gente vai usar a formulinha básica, né? V igual a ΔS por ΔT. Só que antes de eu chegar lá, a gente tem uma trajetória que é circular. Como a trajetória é circular, a gente vai ter que desenhar o quê? Um círculo, né? Então olha só, para começar, né? Então eu tenho aqui um círculo. Para quem não está tendo aula comigo, vou apresentar esse programa aqui. Esse programa é sensacional, né? Ele corrige meus desenhos feios. Olha só, um quadrado que era para sair todo torto, né? Saiu bem certinho, ó. Uma bola que ia sair tudo torta, essa aqui ele não arrumou, sabe o que eu falei? Mas tem desenho também que ele não arruma, né? Esse arrumou. Então ele dá uma corrigida nos desenhos tortos aí. Então, a gente pegou um círculo. Quais são as informações importantes, né? Qual que é a definição de ser um círculo? Tá, então, você tem um centro, né? Então, você tem aqui um ponto C, que é o centro desse círculo. O que mais? Ele é definido a partir de uma distância sendo sempre a mesma em relação a esse centro. Então, você vai fixar uma distância e essa distância tem nome, né? É letra R maiúsculo. Esse R maiúsculo aqui é chamado de raio aí do círculo. Tá? Eu não vou entrar muito ao mérito da matemática, mas tem diferença entre falar a palavra circunferência e falar a palavra círculo. Né? Circunferência é só a linha, círculo é como se fosse uma área ali, né? Se fosse um disco. Mas enfim, né? A gente está aprendendo a analisar o que está acontecendo aí fisicamente. Então, olha só, imagine que você tem um objeto que sai exatamente dessa posição. Né? Aí ele vai começar a percorrer essa trajetória. Beleza, a primeira coisa que eu quero que você perceba, né? E isso é importante, antes de qualquer grandeza. Você concorda que, como ele tem velocidade constante, né? Ele nunca vai parar, ele nunca vai ficar mais rápido, ele vai ficar sempre com a mesma velocidade. Você concorda que esse momento, então, ele vai ser repetitivo? Do tipo, ele está naquela posição, daqui a um certo tempo vai passar naquela posição. Mais o mesmo intervalo de tempo, vai passar de novo. Né? Como a velocidade é sempre a mesma, ele sempre anda o mesmo espaço no mesmo intervalo de tempo.
Então, seria legal se a gente tivesse esse intervalo de tempo que ele demora para fazer essa volta, né? E como isso é uma grandeza que se repete, né, que vai ser constante, a gente vai definir ela. Então, tempo que algo demora para se repetir. Não precisa ser uma volta. Poderia ser um ciclo, poderia ser uma onda de uma crista até uma crista. Poderia ser lives que a gente vai ter, cada semana vai ter uma. Então demora uma semana para ter uma outra live. Então é tempo que algo demora para se repetir, né? Então isso a gente vai chamar de período, tá? Então eu vou vir aqui, antes de qualquer coisa, letra T maiúscula, a gente vai chamar de período. E o que é o período? Vou definir para o movimento circular, mas saiba que ele cabe em qualquer área da vida, nem da física, da vida. Se alguma coisa se repete, é porque tem um período, né, que é o tempo que demora para ela se repetir. Então é intervalo de tempo. No caso do movimento circular, esse evento que vai se repetir é uma volta, né? Intervalo de tempo é necessário para uma volta. Intervalo de tempo necessário para uma volta. E como ele é tempo, então a gente sabe a unidade dele desde já, né? O tempo vai ser o quê? O tempo vai ser segundos. Outra, né, consequência desse período. Agora, ele demora um tempo para ele dar essa volta. Só que daí você concorda que se eu pegar um intervalo de tempo, ele pode ter dado 2 voltas, ele pode ter dado 3 voltas, 5 voltas, 10 voltas, né? Então, eu também vou precisar de uma grandeza que avalie a quantidade de voltas que ele fez num certo intervalo de tempo, né? O número de voltas, o número de rotações, o número de ciclos. Tipo, a gente vai ter uma live por semana. Então, a frequência de lives do Rubens vai ser uma live por semana, né? Então, a outra grandeza importante aqui é F, que a gente vai chamar de frequência. E olha só, eu vou definir de maneira geral, para a equação vir de cara para você, que não é de decorar as coisas, né? Quem está comigo sabe que a gente vai no conceito. Frequência, ela é o número, no caso aqui do movimento circular, né? Se for de maneira geral, é o número de vezes que algo se repete, né? Então, o número de voltas aqui por intervalo de tempo. Intervalo de tempo. O número de voltas a gente vai chamar de nzinho mesmo, né? Que eu coloquei aqui, Então, o número de voltas é nzinho. Então, sem querer, olha o Fzinho, qual que é a equação dele? É 1 dividido por período, 1 sobre T. Ou seja, eu tenho que acostumar a olhar para o lado, né? E falar assim, olha para essa equação aqui, né? Mas é meio confuso, porque quando eu aponto para a direita, na verdade aponta para o outro. O tal do enantiomorfismo é complicado. Enfim, né? Aí, então, a frequência, ela é o inverso do período. Ou antes disso, perdão, essa equação a gente vai chegar nela. A frequência, ela vai ser, o número de voltas que você deu, isso aqui no intervalo de tempo que demorou, né? O número de voltas pelo intervalo de tempo. Agora, você vai vir e você vai colocar essa equação do jeito que ela estava. Porque, se eu pegar uma volta só, apenas uma volta, como que é o tempo que demora para dar essa volta? Não é o período, a gente acabou de definir ele aqui em cima, Então eu posso escrever que a frequência é 1 dividido por período, 1 sobre T. Pronto, nossa primeira equação do dia. Vamos ver se ela corrige agora. Essa ficou muito feia, mas corrigiu. Beleza, minha cabeça vai ficar bem em cima, né? Deixa eu puxar isso daqui pra cá. Senhor, essa cabeça é muito grande. Não fala desse jeito. Puxar pra cá, pronto. Então, se é a grandeza nova, a gente vai fazer o quê? A gente vai analisar a unidade, né? Quando você analisa a unidade da frequência, ela fica 1 dividido por segundo, 1 sobre S. Você pode subir esse S e deixar ele no denominador, né? Ou no numerador, perdão. Pode. O que você faz? Você inverte o expoente. Então pode ser segunda menos 1. Só que assim, como a gente quer facilitar, que é coisas do cotidiano, né? Você não vai falar assim, a frequência é 10 segundos a menos 1.
Se você falar para uma pessoa que nunca estudou isso, ela vai sair correndo, né? Segunda menos 1, o que é esse negócio? Então a gente vai chamar isso aqui de uma outra grandeza. Então o segunda menos 1, vou até tirar a cabeça aqui do lado, ele é o hertz. Tá? Hz, então, isso aqui é chamado de hertz. Então a unidade no SI de frequência é o hertz. Coloca no chat para mim aí, tem uma outra unidade bastante utilizada para frequência, bastante mesmo. Eu virei a cabeça pro lado errado. Você vê que o negócio aqui é meio esquisito. Tem uma grandeza também, uma unidade bastante utilizada aí para frequência. Coloca no chat para mim, por favor. Que grandeza, que unidade que é essa? Tem o hertz, né, que é rotações por segundo, é o tanto de volta que você fez por segundo. E tem também o RPM, isso mesmo. Obrigado, Giovana, obrigado, Amanda, obrigado, Pierre. Agora, olha só, e de novo, não é de decorar, é de você pensar. E é isso que faz a gente diferente, é a gente pensar. Então, olha só, ó, você concorda comigo, que se eu der 60 voltas em 1 minuto, olha só, se eu der 60 voltas em 1 minuto, quantas voltas por segundo eu dei? Se eu der 60 voltas em 1 minuto, quantas voltas por segundo eu dei? Você concorda que foi uma? Né? Porque a cada segundo que passou eu fiz uma volta. Então em 1 minuto eu acabei dando 60 voltas. Acabou. Pronto, você acabou de transformar. Então olha só, quando eu fiz 60 rotações por minuto, que é o tal do RPM, isso aqui foi equivalente ao quê? Uma rotação por segundo. Tá? Então se você quiser, ó, o RPS é a mesma coisa de hertz, tá? Mas essa aqui bem pouco utilizada. Rotações por segundo, isso mesmo, Pierre. Rotações por segundo, né, é a mesma coisa de hertz, mas é mais comumente chamado de hertz daí, tá? Então essa é a transformação, acabou. Agora o que ele fornecer, você faz uma regrinha de 3, beleza? Temos aí então duas grandezas importantíssimas, que é o tal do período e é o tal da frequência. Guarda com carinho elas, a gente vai usar elas a aula inteira, tá? A gente vai usar elas a aula inteira. Beleza, agora olha só, ó, vê se faz sentido, ou vê se é necessário fazer isso. Porque a gente tem uma grandeza que mede o tanto de espaço que você fez num certo tempo. Né? Tipo, ó, andei 30 metros em 10 segundos. Se eu faço 30 metros em 10 segundos, é porque eu fiz 3 metros por segundo. Ou seja, a cada segundo que passou, você andou 3 metros. Que grandeza que é essa? Velocidade. Né? Pronto, você tem uma grandeza que avalia o tanto de posição que você muda no tempo. Só que quando você faz um movimento circular, além de você andar, ó, olha para o quadro, além de você andar um espaço, que é essa linha que está aqui, o que você anda? Você anda um certo ângulo, né? Então, conforme o tempo vai passando, a bolinha vai estar aqui nessa posição agora, né? Então, conforme você vai andando, além de andar um certo espaço, ó, então esse tamanhozinho aqui, ó, é o espaço que você andou, é um ΔS. Além disso, você abre um certo ângulo, né? Aí o ângulo a gente vai medir sempre em relação ao centro ali, tá? Você vai abrir aqui um certo ângulo. Aí esse delta θ, vamos chamar θ ângulo para ser padrão, tá? Então a letrinha grega θ a gente vai usar para ângulo daí. Então olha só, ó, eu falei 30 metros em 10 segundos, que é equivalente a 3 metros por segundo. E se eu falasse para você assim, ó, ele andou 30 graus em 10 segundos? Você concorda que isso também é uma velocidade? 30 graus em 10 segundos é 3 graus por segundo. Sim ou não? Sim. Só que graus por segundo não é metros por segundo. É uma grandeza diferente, porque eu não uso espaço, eu uso ângulo. Então é necessário, faz-se necessário criar uma grandeza. Que grandeza vai ser essa? É uma velocidade de ângulo, né? Como que eu posso chamar uma velocidade de ângulo? Velocidade angular.
Então não é porque vou criar mais uma grandeza aqui só para ter muita equação para o aluno errar na prova. Não, é porque é necessário mesmo. A gente vai avaliar o tanto de ângulo que ele fez no intervalo de tempo. Então a gente vem aqui e a gente coloca uma nova grandeza, né? E essa grandeza aqui é chamada de velocidade angular. Aí assim, se eu chamasse de VA, poderia confundir com a velocidade V normal, né, que é o ΔS por ΔT, do corpo A. Então a gente vai usar uma outra letrinha, né? Foi convencionado, a gente vai usar que é uma espécie de W, mas na verdade se chama ômega, né? Mas é um W mais arredondadinho. Convenhamos, parece uma bunda, né? Mas tá, esse aí é um ômegazinho. Então, olha só, se você entende o conceito de velocidade, essa daqui de novo, essa vem de graça. E é esse o problema do movimento circular. A galera reclama que é muita equação. Só que são equações de conceito. É você entender o que é velocidade angular, né? O que é período, o que é frequência. Que nem eu falo muitas vezes. Você entender o conceito, a equação vem de graça. Né? Não é você você não é uma máquina de decorar fórmulas, né? Porque se fosse assim, a gente tinha um Word, escrevia todos lá e acabou. Não, você tem que saber pensar. É isso que a gente está aqui aprendendo, pensar, você ser um resolvedor, um solucionador de problemas. Então, se a velocidade V é o espaço que você andou pelo tempo, ou seja, se é o ΔS por ΔT, faz sentido eu escrever o que para a velocidade angular? A variação do ângulo pelo intervalo de tempo. Faz sentido ou não? Tem que fazer sentido para você entender. Então, se o V é ΔS por ΔT, o ômega ele vai ser o tanto de ângulo que modificou no intervalo de tempo. Pronto, você tem mais uma equaçãozinha. Tá aí. Essa é a velocidade angular. De novo, eu tenho que decorar mais essa equação? Não é de decorar, essa é de pensar, né? Se a velocidade V é tanto, então a velocidade angular vai ser tanto. A equação, de novo, você consegue chegar nela bem de boa. Mas o legal da velocidade angular é que você pode deixar fórmulas prontas para ela. Vou falar mais uma vez, é para entrar de fato na sua cabeça. Não decora, pensa. Não decora, pensa. Porque olha só, se eu pegar essa equação aqui agora e aplicar ela para uma volta. Tem letrinhas fixas agora? Tem, porque o ângulo de uma volta é sempre o mesmo, né? E o tempo de uma volta, isso tem nome. Pronto, você tem uma equação que é pronta, uma equação que é fixa. Beleza? Agora vamos só lembrar, quando eu dou uma volta inteira, vou colocar aqui em cima, tá? Quando eu dou uma volta inteira, quanto de ângulo que eu faço? Qual que é a abertura que eu faço? Não é 360 graus? Sim ou não? Só que assim, graus não é exatamente uma unidade física, né? A gente criou para ficar mais... A gente dividiu uma volta ali em várias partes. A gente tem uma unidade do SI, né? Deixa eu ver se consigo puxar um pouquinho aqui para a esquerda. Então, graus a gente não vai usar como sistema internacional. No SI é medido em quê? Medido em radianos, né? E cada volta, isso aqui equivale a 2π radianos. Beleza? Então, uma volta, isso aqui é 360 graus e isso equivale a 2π radianos. Então, olha só a equação, O ômega pode ser escrito como sendo, no lugar do ângulo para uma volta, você vai colocar 2π. No lugar do tempo, é tempo de uma volta, tem nome, como que chama? Período. Pronto, tá aqui a equação. Olha para ela, precisa ser decorada essa equação aqui? Não, é você pensar, é ângulo por tempo, mais uma volta, 2π, e o tempo de uma volta, período. Outra, vou até colocar ou, ômega pode ser escrito, não tem um período aqui embaixo? A gente não acabou de definir uma grandeza que é 1 sobre o período, que tem um período embaixo? O que eu posso escrever então? Que o ômega pode ser escrito como sendo 2π vezes f. Aí aqui a galera fala assim, mas olha o tanto de equação. Mas é a mesma equação. Você só está aplicando ela, né? É uma equação só, essa aqui, velocidade angular. Aí você está substituindo valores. Então, se você tiver o período, aí você usa essa aqui. Se você tiver a frequência, você usa essa aqui. Se você não tem nem o período nem a frequência, ele te deu um ângulo qualquer, um tempo qualquer, usa a definição. Pronto. Beleza?
Então tá aí as equações do ômega. São essas possibilidades aí. Beleza? Tranquilo? De boa até aqui, gente? Ok? Tá dando para acompanhar? O ritmo tá legal? Dá para acelerar mais? Dá para frear mais? Fala alguma coisa aí. Vocês que mandam. Tomar um tereré. Perguntar na live, é tererê ou é tereré? Tem acento circunflexo ou tem acento normal? Tá massa, tá legal, beleza. Então tá, ó. Então a gente acabou de definir aí a velocidade angular. E agora a gente vai ver uma relação entre as duas velocidades. Isso aqui é importantíssimo, ó. Importantíssimo, importantíssimo. Valeu, gente. Obrigado. Então, ó, a gente tem aqui relação de V e ômega. Relação de V e ômega. Então, assim, ó, eu vou escrever as duas equações, tá? Uma embaixo da outra. Tererê, tererê. Tá, então tererê. Então, assim, ó, a velocidade V não é delta S por delta T? Sim ou não? Sim. E a velocidade ômega não é variação do ângulo pelo intervalo de tempo? Sim. Então, vamos lá. Ó, delta S por delta T. Eu vou fazer as duas de novo, ó, para uma volta, tá? Eu vou fazer as duas equações para uma volta. Só que eu preciso que você lembre de uma relação matemática agora, tá? Eu preciso que você lembre de uma relação matemática. Que relação que é essa? Eu preciso do espaço que ele percorre quando ele dá uma volta inteira. Ou seja, eu preciso do comprimento de uma circunferência. Matemática, equação. Fala para mim no chat aí. Quanto vale o comprimento de uma circunferência? Não tem pi no teclado, pode escrever pi em letra normal mesmo. Ó, sabia que dá pra aumentar, né? A cabeça já é grande, mas dá pra aumentar, dá pra deixar maior. Não, muito grande. Aí tá exageradamente grande. 2πr, boa, muito obrigado. Então, ó, a gente vai calcular o seguinte, a velocidade V, eu posso escrever então, V igual a 2πr, né, de uma volta. E de novo, ó, tempo necessário para uma volta, isso aqui é período. Aqui embaixo, a gente já fez isso, né, vou fazer de novo. O ômega para uma volta vai ser ângulo de uma volta, que é 2π, dividido pelo tempo de uma volta... dividido por T. Cara, eu tive que fazer várias modificações aqui para fazer caber a cabeça. Teve que deixar a câmera lá na frente, teve que colocar esse pano verde aqui para assumir o fundo, aí a gente conseguiu enquadrar, mas ó, foi complicado. Agora eu quero que você olhe para essas duas equações e você, sozinho, porque de novo, não é de decorar, é de você chegar, né? Se você, não consigo lembrar das equações, então chega nelas. Perde um minutinho a mais, mas não é mais uma equação decorada na sua mente, né? Então, olha só, aonde tem 2π dividido pelo período, o que eu posso colocar? O ômega. Então, olha a equação. A gente pode escrever que o V, ele é igual ao ômega vezes o raio. Então, a velocidade V, ela é igual à velocidade ômega, isso vezes o raio. Nomezinhos que podem aparecer, ó. A velocidade V, geralmente ele chama de escalar, pode ser chamada de tangencial e também pode ser chamada de linear. São esses três nomes que representam a mesma coisa, tá? Já a velocidade ômega, essa aqui é sempre angular.
Quando a gente estuda o MHS, aparece esse ômega de novo, que é o mesmo significado. Lá a gente pode chamar de pulsação, tá? Mas no MHS, aqui só a velocidade angular e acabou. Beleza? Aí, o que você percebe, né? Até vou voltar aqui em cima, ó. Unidades, tá? Sempre fique atento com unidades. A velocidade V, essa aqui é sempre metros por segundo. Metros por segundo. E a velocidade angular é ângulo por tempo. E se é ângulo por tempo, é porque vai ficar radiano no SI dividido por segundo. Tá? Então, muitas vezes, a unidade te ajuda a saber se ele está falando da velocidade V ou da velocidade ômega. Tá? Coloca aqui, ó, do ladinho, a unidade dela é radiano por segundo. Rádio por S. Fechou? Tranquilo? Temos aí mais uma relaçãozinha. Tá? Vai guardando, né? Quem fez a primeira aula do meu curso sabe que a gente tem um procedimento bem legal de estudar física, né? Você faz a leitura do enunciado, você vê que exercício que é, depois você faz outra leitura tirando informações, né? Por que você faz isso? Para você ligar o seu cérebro e falar assim, ó, esse exercício aqui é de movimento circular, então vou precisar que você busque aí o que a gente sabe disso. Aí você lê de novo e vai tirando informações. Aí depois você pega as equações que podem ser utilizadas e você resolve. Tá? Então, tenta deixar um formuláriozinho pronto, mas sempre o seu formulário. Eu poderia muito bem pegar 2 dias da minha vida, fazer o formulário da física inteirinha, né, disponibilizar para vocês e pronto, acabou. Eu fiz isso com bastante equações, só que eu não coloquei todas de propósito. Por quê? Porque é para você ter o seu, é para ter palavras suas, é para você ler aquela palavra e você lembrar do conceito, porque foi você que escreveu. Tá? Então vai montando, movimento circular, o que é importante? Importante é saber período, frequências, equações. Então, na hora de você bater o olho, você já fala assim, tô lembrando. Né? E quanto mais você vai exercitando, mais fácil é ficando de lembrar. Né? Eu até faço analogia com a academia. Se você vai hoje e vai ano que vem, o que adiantou ter ido hoje? Né? Então é a mesma coisa, assistir a aula de movimento circular hoje, eu vou assistir, sei lá, daqui 1 ano. Não, você tem que ir exercitando, você tem que ir fazendo exercício, você tem que ir olhando aquilo. Para quê? Para sempre estar fresco na sua mente. E quanto mais você exercita, mais você vai conseguir lembrar depois. Beleza? Tranquilo? Então tá aí, ó. Agora, o que a gente vai fazer? Né? Antes de eu entrar de fato aí na parte importante, ainda estou nas grandezas.